Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, Shabbat Shalom, Mashiach Now, a redenção completa e verdadeira, já agora, se Deus quiser, para o mundo inteiro. A pergunta dessa semana é: resultado. Adianta saber antes qual será o resultado? Já agora? A gente sabe que o mundo inteiro está assistindo, está ligado num evento mundial, né, da Copa do Mundo. No Brasil agora um pouco menos, mas assim o mundo inteiro fica muito ligado quando o assunto é futebol. E também tem a ver com essa ideia de saber o resultado antes, se faz alguma diferença. É óbvio que a gente não vai falar sobre a Copa, mas aproveitando essa movimentação, essa sintonização literalmente em torno disso, o quanto que saber o resultado influencia nas ações que a gente tem agora. Então a resposta é não. Por isso que a gente não sabe o resultado. A gente deve pensar no resultado, assim como o resultado principal que a gente quer falar é quando será a redenção, quando o Mashiach vai chegar, quando será revelado para o mundo inteiro a paz que vai envolver o mundo inteiro, todos os povos, com o conhecimento de Hashem, o reconhecimento que Hashem é quem está no controle. É Ele que está por trás, por cima, na frente, em todos os momentos, eternamente, em todas as situações. Então, isso está ligado com a Parashá da semana, com a época que a gente está vivendo. E o rap, o punchline, a aplicação prática para cada um de nós, para mim, falo isso especialmente, é que devemos fazer agora, já, cada um de nós, mesmo sem saber o resultado ou quando vai acontecer, com um coração puro, confiante que o resultado será positivo, e por isso mesmo devemos já agir agora para conseguir logo esse resultado positivo. E justamente ao fazer sem saber, tem uma grandeza nessa nossa ação, porque mostra mais confiança total, completa, e aproxima o resultado a ser mais rápido. Está baseado num passuk, num verso que tem na porção semanal da Torá dessa semana. A gente sabe que colocar no contexto dessa semana, da Parashá e do que está acontecendo, porque uma coisa está ligada com a outra. Yaakov, depois de ter lutado com Lavan, refinado, clareado o mundo ligado com Lavan, depois em relação a Esav, da mesma coisa, depois tudo que ele passou com Diná, em Shem, ele quer agora de volta para a terra de Israel, ele quer ter tranquilidade já da vinda de Mashiach, mas faltava ainda mais um pouco, e acontece o episódio com Yosef, com José. Que vai ser na continuidade dessa porção. Sem entrar nos detalhes, Yosef, os irmãos têm ciúmes, porque Yosef representa uma nova visão aplicada ao dia da época e ao dia de hoje, que é combinar o mundo com o que está acima do mundo, os 6 da semana com o Shabat que está por cima, e não faz parte ao mesmo tempo, faz parte, não faz parte da semana, porque está acima da natureza. E ele era o principal líder dos irmãos para poder trazer isso para a prática, essa combinação de natureza, está ligado com o nome de Deus chamado Elohim, e Deus Havaye, Yud-Kei Vav-Kei, que está acima da natureza. Agir no mundo, mas amparado por o que está acima do mundo.
E Reuven poderia ser, como era o filho primogênito, também era um líder. Ele tinha condições de perceber de uma forma garantida, confiante, que Yosef tinha razão, que os sonhos do Yosef não eram em vão, não eram mania de grandeza ou de prepotência, mas ele não agiu até o fim como deveria. Então está escrito no Midrash, em Vaikra Rabá, que 3 pessoas na história que tivessem sabido do resultado, de como ia acabar, né, o último capítulo da novela, como ia parar no WhatsApp, como ia viralizar a história deles. Na verdade, o que está escrito é que o que eles estavam vivendo no momento ia se tornar eterno, entrando no Tanar, na Torá, no livro de Neviim e Ketuvim, ia ser eternalizado, que Hashem estava vendo o que eles estavam fazendo e que era o caminho certo. Eles teriam feito de uma forma maior, mais elevada, mais grandiosa. Faltava esse a mais de confiança de que isso era o certo, ia entrar para a história, ia virar manchete, ia virar notícia nas redes sociais, e mais do que isso, não só na Wikipédia, como nos livros sagrados eternos para o resto do tempo, para sempre. Então, o primeiro da lista era Reuven, justamente, né, o primogênito do Yaakov, nessa paraxá, que ele vê o Yosef, os irmãos querendo matar o Yosef, e ele fala que não, vamos colocar o Yosef num poço, num buraco, num bor, né? E depois, com a intenção de voltar para salvar o Yosef, devolvê-lo para o Yaakov. Só que ele faz só a primeira parte, de salvá-lo, de não, como diz, vai Yetzileu Miadam, Bashmai Reuven, ele ouviu o que eles queriam fazer com o Yosef, e ele o salvou das mãos dos irmãos, para não matar o Yosef e deixá-lo nessa prisão temporária até que ele pudesse salvá-lo. Depois no Midrash fala que mais 2 também soubessem que iam virar notícia, que isso ia ser bem aceito, eles teriam feito até o final. Então, em relação ao Reuven, fala no Midrash que se ele tivesse sabido, teria pego o Yosef, não ter colocado no poço, mas ter segurado ele e levá-los até no próprio ombro, levá-lo até nos próprios ombros, de volta para o Yaakov, que essa era a visão certa. Ele tinha uma pequena dúvida se os irmãos não tinham algum motivo de suspeitar que o Yosef ia criar uma ruptura na tradição, né, vindo de Abraham, Isaac e Yaakov, do pai, de se envolver com o mundo, não ficar acima do mundo, só no estudo e nas preces, etc. Mesma coisa acontece com Aaron e depois com Boaz. Não vou entrar agora aqui no momento, mas é importante ver o começo do Midrash, que fala que quando a pessoa, e aí está com a nossa mensagem e a pergunta dessa semana, quando uma pessoa faz uma mitzvah, ou faz uma ação qualquer, ela deve a pessoa deve fazer essa ação com o coração alegre, puro, tranquilo, completo, com a certeza de que está fazendo o certo e não pela metade, mesmo sem saber qual será o resultado, e que o resultado vai ser manchete, redes sociais, WhatsApp e a fama pelo que fez, a eternização do que foi feito. E aí, mais interessante, o próprio Midrash fala, então, o que o Midrash fala é que se, né, hipótese interessante, o Reuven tivesse sabido que o resultado do que ele fez de salvar Yosef, que foi pela metade, foi bem recebido por Hashem e teria mudado o mundo, porque ele teria salvado o Yosef, e era o certo salvar Yosef por completo, não simplesmente deixar temporariamente num poço, porque depois ele acabou
sendo levado para o Egito, vendido, etc., escravizado e separado do pai por 22 anos, até ter todo o ciclo para conseguir voltar ao ponto inicial. Então, se ele tivesse sabido o resultado, teria feito diferentemente. O ponto é que, justamente, sabendo o resultado, faz a gente mudar o comportamento. Não tem o mesmo valor, porque está sendo feito agora baseado no que já sabe que vai ser o gabarito, o resultado final. Então tem um viés, não é de coração puro, porque está ligado com uma segunda intenção de receber o prêmio, de que realmente vai sair na foto e vai ser promovido, vai ter uma publicidade positiva sobre isso. Se a gente faz sem saber o resultado, mas confiante, né, que mesmo sem saber por ser comunicado, mas saber pela confiança e internamente a gente sabe o que é o certo, isso é muito mais valor. Porque aí é considerado o mérito de ter feito com o coração alegre, puro, bem intencionado, sem algum tipo de viés. E é interessante que o Midrash fala sobre a gente, a nossa geração. Porque o Reuven, que não sabia que depois ia ser eternizado, assim como Aharon, quando foi buscar o Moshe Rabbeinu, assim como Boaz, quando foi presentear e dar de comer para Arut, ele está ligado com a vinda de Mashiach, né? Do casamento de Boaz com Ruth é que nasceu Mashiach, que começa nessa paraxá, inclusive, com Tamar e Eudá. E Eudá, a gente pode dizer que agiu com o coração puro, sem saber o resultado, e ele garantiu que ela tinha razão e salvou a vida da Tamar, sem saber que Mashiach ia sair dali. Por isso, por incrível que pareça. Tanto é que Davi está ligado com a vinda de Mashiach sem ter esse conhecimento. Beis Hadat, né? É Matzati da vida. Foi encontrado. Não tem como você encontrar de propósito. Pode procurar. Mas encontrar é você se coloca em posição de receber ajuda de cima para baixo. Mas sem saber aonde que está. Que aí não é encontrar. Aí é pegar o que você já sabe que está lá. Encontrar está ligado com um achado, uma coisa que está acima da lógica, acima do mérito pela procura. Então o Mashiach também vai ser um achado desse modo, que não é porque sabia-se que o resultado ia ser assim, ou porque a gente sabe, confiando que vai ser assim. Então essa, se eu puder falar já agora, a aplicação prática devemos agir agora confiante que o resultado será positivo, porque a gente sabe que será positivo, mesmo sem ter recebido uma profecia mais clara, embora a gente tenha recebido isso, só que cabe a gente internalizar, perceber isso com a nossa própria consciência, sem precisar estar escrito de uma forma inequívoca. Por isso que tem todo esse mistério em volta, toda essa ocultação, para dar um mérito para a gente fazer, não porque a gente ouviu ou soube, ouviu qual será o resultado. A gente pensou, racionalizou, entendeu e fez o certo. Então essa é a ideia, tá? Principal, que vale para o dia de hoje. A gente fazer o que é certo, sabendo que o resultado vai ser positivo, mesmo sem ter essa garantia. Fazer com essa ocultação no escuro tem maior valor para a gente, mas tem que fazer. E aí está escrito aqui, como vocês podem ver, que no passado Moshe Rabbeinu escreveu o que aconteceu com Reuven e eternizou o que aconteceu. A mesma coisa em relação a Aharon, também foi Moshe Rabbeinu. E em relação a Boaz, já está no Tanar, quem escreveu foi Shmuel Hanavi, o profeta Samuel. Agora, e todas as outras coisas que a gente faz com coração puro, sem saber qual será o resultado, e aí não tem como fazer por garantia de que vai ser eternizado, vai ser mostrado o que a gente fez. É uma coisa que eu ouvi também interessante, não lembro quem fala, que eu acho que é o Oscar Wilde, que o melhor de fazer alguma coisa anônima, uma coisa boa anônima, é quando é divulgado o que você fez de forma anônima, que é junto as duas coisas ao mesmo tempo. Mas não, o certo é fazer uma forma anônima sem saber que a coisa vai
ser publicizada e vai trazer algum mérito, algum bônus para a gente, porque a gente faz e é o certo, com a confiança de que tem que fazer por completo. E aí, em relação aos nossos atos, quem vai escrever e vai eternizar isso? Então está escrito que Eliyahu Hanavi e Melech HaMashiach, como está ligado com o Mashiach, os nossos atos que a gente faz nos detalhes, no dia a dia. Nós, tão pequenos, como é que a gente pode passar a fazer parte da Torá? Está escrito que sim. A gente faz, mesmo sem saber, de uma forma revelada, qual será o resultado e que a gente vai fazer parte da história. Vai ser escrito por Eliyahu Hanavi e por Melech HaMashiach. E a Kadosh Baruch Hu, Hashem, Deus, vai assinar, carimbar, selar, através do Eliyahu Hanavi e do Mashiach, que a gente fez com bom coração e era o certo. Então, resumindo e concluindo, adianta saber antes? Sim, mas não serve. Porque a gente tem que fazer mesmo sem saber o resultado. Confiante. Sim. E pelo nosso conhecimento, sim. E fazer com o coração puro. E aí sim a gente vai conseguir trazer o resultado já agora, com boas intenções, com alegria, que seja já agora. Amém. Que a nação, Shabbat Shalom, bom dia para todos nós, só coisas boas. Tudo de bom para todos nós.